Olá, aqui é a pastora Andréa Nicolau e eu gostaria de te convidar a ler comigo o capítulo 20 do livro de Provérbios e depois fazermos uma breve reflexão juntos. Então vamos à leitura. O vinho é zombador e a bebida fermentada provoca brigas. Não é sábio deixar-se dominar por eles. O medo que o rei provoca é como o rugido de um leão. Quem o irrita põe em risco a própria vida. É uma honra dar fim às contendas, mas todos os insensatos envolvem-se nelas. O preguiçoso não ara a terra na estação própria, mas na época da colheita procura e não acha nada. Os propósitos do coração do homem são águas profundas, mas quem tem discernimento os traz à tona. Muitos se dizem amigos leais, mas um homem fiel, quem o poderá achar? O homem justo leva uma vida íntegra e como são felizes os seus filhos. Quando o rei se assenta no trono para julgar, com o olhar esmiuça todo o mal. Quem poderá dizer, purifiquei o coração e estou livre do meu pecado? Pesos adulterados e medidas falsificadas são coisas que o Senhor detesta. Até a criança mostra o que é por suas ações. O seu procedimento revelará se ela é pura e justa. Os ouvidos que ouvem e os olhos que veem foram feitos pelo Senhor. Não ame o sono, ou você acabará ficando pobre. Fique desperto e terá alimento de sobra. Não vale isso, diz o comprador, mas quando vai, gaba-se do negócio. Mesmo onde há ouro e rubis em grande quantidade, os lábios que transmitem conhecimento são uma rara preciosidade. Tome-se a veste de quem serve de fiador ao estranho. Sirva ela de penhor, de quem dá garantia a uma mulher leviana. Saborosa é a comida que se obtém com mentiras, mas depois dá areia na boca. Os conselhos são importantes para quem quiser fazer planos, e quem sai à guerra precisa de orientação. Quem vive contando casos não guarda segredo, por isso evite quem fala demais. Se alguém amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe, a luz da sua vida se extinguirá na mais profunda escuridão. A herança que se obtém com ganância no princípio, no final não será abençoada. Não diga, eu farei pagar pelo mal que ele me fez. Espere pelo Senhor, e ele dará a vitória a você. O Senhor detesta pesos adulterados e balanças falsificadas não o agradam. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como poderia alguém discernir o seu próprio caminho? É uma armadilha consagrar algo precipitadamente e só pensar nas consequências depois que se fez o voto. O rei sábio abana os ímpios e passa sobre eles a roda de debulhar. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Vasculha cada parte do seu ser. A bondade e a fidelidade preservam o rei. Por sua bondade, ele dá firmeza ao seu trono. A beleza dos jovens está na sua força. A glória dos idosos nos seus cabelos brancos. Os golpes e os ferimentos eliminam o mal. Os açoites limpam as profundezas do ser. Em Provérbios capítulo 20, nós somos advertidos contra 3 tipos de pessoas. Uma delas é a pessoa que ama bebida alcoólica, a outra é a pessoa preguiçosa e uma terceira pessoa é a pessoa briguenta. O sábio nos adverte que essas pessoas nunca terão uma vida guiada pela sabedoria. Contra o preguiçoso há uma advertência no verso 13 que diz o seguinte: não ame o sono, ou você acabará ficando pobre. Fique desperto e terá alimento de sobra. O preguiçoso sempre pede boas oportunidades, não cumpre suas tarefas, está sempre cansado, com sono. Então a advertência é: trabalhe de maneira diligente para mudar a sua história. Em relação à pessoa briguenta, o sábio nos ensina que não devemos seguir o seu caminho, não devemos andar com ele, porque ele é sempre marcado por confusões e por discórdia. No verso 7, nós encontramos que, por outro lado, o homem justo leva uma vida íntegra. E como são felizes os seus filhos.
O texto ainda diz que quando o rei se assenta no trono para julgar, com o olhar ele esmiuça todo o mal. E qual é o rei capaz de fazer justiça contra todo o mal, senão o próprio Deus, que é o Rei dos Reis? Só Ele conhece os corações e por isso cabe bem a pergunta que o sábio faz a seguir, que é: quem poderá dizer, purifiquei o meu coração e estou livre do pecado? E daí ele adverte que pesos adulterados e medidas falsificadas são coisas que o Senhor detesta. O texto reforça isso 2 vezes em lugares diferentes e essa advertência ela é repetida em algumas vezes durante o livro todo. Muitas vezes a gente pensa em peso de maneira objetiva e medidas falsificadas de maneira objetiva, mas isso também pode ser subjetivo. A maneira como julgamos os outros, a maneira como olhamos para nós com justificativas e aos outros com acusações. Muitas vezes as nossas falas têm 2 pesos e 2 medidas e o Senhor abomina isso. E o texto ainda diz que até a criança mostra o que ela é por suas ações. E se o seu procedimento é puro e justo, Deus sonda os corações. Deus sabe onde está o pecado. Ele nos analisa e o objetivo é nos trazer a consciência de que o mal precisa ser expurgado. Precisa haver arrependimento, reconhecimento de que há algo errado para ser colocado para fora, para que possamos então ser santificados e viver uma vida justa e reta diante de Deus. Há outro ensino muito valioso, que é que os conselhos são importantes para quem quiser fazer planos e que não se saia à guerra sem orientação. Por isso, busque conselhos sábios. Mas em seguida fala que quem vive contando casos não guarda segredo. Então, evite quem fala demais. Não fique divulgando seus projetos. Ore e entregue somente ao Senhor. Você deve sim buscar sábios conselhos, mas de pessoas maduras, pessoas sensatas, pessoas que saberão guardar as informações importantes que você vai confidenciar para elas, para que elas orem junto com você. Não para que elas compartilhem com outros, para que os seus planos possam vir a falhar ou para que outras pessoas venham a torcer contra você, desejando o seu mal. Dentre tantos outros conselhos diversificados, o sábio encerra realçando a importância da disciplina, de sofrermos disciplina da parte do Senhor, porque isso faz com que o nosso interior seja limpo e purificado. Então, quando o Senhor nos corrige, quando Ele permite que venha a disciplina sobre nós, nós devemos aceitá-la e aprender com ela, até que encontremos um coração sábio. Que Deus nos ajude a caminhar em sabedoria em todos os nossos dias, durante o nosso viver. Deus te abençoe.